Fala, Fronte! Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Criando uma página do zero com React, com foco em utilizar os states. A gente está desenvolvendo aqui o FrontGram e nesse episódio a gente vai desenvolver o layout do nosso post. A gente vai começar a desenvolver ele, estruturar certinho os elementos, onde vai ficar cada coisa. Então, vamos lá para o nosso componente. A gente parou aqui, né, no nosso like button. O que eu vou fazer? Eu já tenho o arquivo aqui do post. Uma coisa que eu sempre recomendo é você desenhar primeiro ou no papel e caneta ou no Paint, né, que é o que eu vou fazer aqui para poder demonstrar para vocês. Eu particularmente prefiro utilizar o papel e caneta, mas se eu utilizar papel e caneta eu não vou conseguir demonstrar para vocês, né? Então vamos lá. Então, estou aqui com o Paint, tirei um print dele. O que a gente precisa pensar aqui? Como que vai funcionar o nosso componente? Então, a gente vai separar ele. Primeiramente, a gente precisa de uma div aqui que vai englobar todo mundo, né? Essa div a gente começa a observar alguns detalhes, né? Ela tem uma borda, deixa eu dar um zoom aqui no... Ela tem uma borda, essa borda ela é arredondada, o canto dela, certo? E aí ele tem uma separação aqui, ó, desse topo. Tem uma separação aqui da imagem ou das imagens do post e tem essa separação aqui embaixo. Aqui embaixo, por sua vez, ele tem outra separação aqui, outra aqui e, por último, os dois textos aqui, né? Aqui acho que é a descrição, o nome da página e a hora da publicação, né? A data. Então a gente vai começar a pensar nisso, né? Então a gente vai separar ele em três partes principais. Então, vamos começar a estruturar o nosso HTML aqui. Eu estou aqui dentro do post. A gente faz de uma maneira bem simples, o mais simples possível, só para a gente ter a estrutura dele. Então, a gente vai ter a parte de cima, eu vou chamar de top. A gente vai ter as imagens. E se ali eu tinha o top, aqui eu tenho o bottom, né? Parte de baixo. O like button ele fica no bottom, então eu já posso jogar ele aqui, ó. Certo? Vou salvar. E aí eu já começo a ter a estrutura básica, que é um negócio bem simples mesmo. Aqui no top, a gente percebe que já precisa de dois elementos, né? Um aqui na esquerda, que é o logo, e o outro aqui na direita. Então, vamos separar eles aqui. Div. Eu vou criar tudo com div. Depois, se você sentir necessidade, você vai alterando. Coloca imagem, coloca span, coloca heading. De início, eu gosto de fazer tudo com div para não ficar pensando muito ali qual tag HTML eu preciso usar. Então, eu tenho o logo e eu tenho as ações, vou chamar de ações, né? Que seriam os 3 pontos. Aqui nas imagens, por enquanto pode ficar assim, né? Na verdade, eu vou ter várias imagens. Então, eu vou ter, por exemplo, imagem 1. Posso ter várias imagens, na verdade. 2, 3 e 4. A gente já começa a pensar em como que vai ficar essa estrutura de imagens, né? A gente vai fazer um vídeo só para desenvolver esse carrossel, que é uma das partes mais complexas aqui desse layout, que é você exibir uma imagem, você clica e troca a imagem que está aqui. Você tem várias abordagens que você pode fazer. A gente vai utilizar pelo menos aí duas, né? Uma que é só trocando a imagem, a gente vai adicionar algumas animações e por último a gente vai fazer ele aquele efeito de deslizar, né? Dele indo para o lado mesmo, né? Como se tivesse as outras imagens aqui do lado e ele desliza aqui para o conteúdo da tela. Então a gente já começa a pensar nisso aqui. Aqui no bottom a gente tem essa parte de cima. A gente pode chamar de ações, talvez. Não vou me preocupar muito com nomes agora, tá? A gente já tem um ações aqui, só que esse ações é do header, né? Do top aqui. Esse ações aqui é do bottom. Então não tem problema de usar o mesmo nome, porque eles estão em escopos diferentes. O like button, por sua vez, agora ele faz parte aqui das ações. Depois eu tenho essa outra seção aqui, que são as curtidas. Então,
div curtidas. Quem curtiu? E por último, eu tenho essa seção aqui. A gente pode separar, na verdade, né? Eu vou fazer uma só para essa, que é a descrição do post. E por último, a data da publicação. Vou salvar e vou ver ela aqui na minha página. Então, a gente já começa a ter alguma ideia ali de como vai ficar. Deixa eu abrir aqui o layout no XD, vai ficar mais fácil de visualizar. Certo? E aí eu vou começar a dar classe aqui para as coisas, né? Primeiro, deixa eu abrir aqui o VS Code. Vou criar aqui um arquivo CSS, styles.css, e vou importar ele no meu componente. Lembrando que a gente está utilizando um CSS puro aqui, a gente pode até utilizar um Sass, a gente vai utilizar isso logo mais. Só que como ele está um CSS puro, eu tenho que tomar cuidado com as minhas classes. Eu não posso dar classes muito genéricas, porque senão os meus componentes vão começar, as classes vão começar a pular para outros lugares, né? Vão começar a vazar para outros componentes. Então eu não posso vir aqui e dar uma classe tão genérica, por exemplo, container. Porque senão esse container vai para o resto da página inteira, pode ser que afete outros elementos. Então eu tenho que garantir que a classe que eu der aqui vai afetar só os meus elementos desse componente, do post. Então eu costumo utilizar o nome do componente, no caso post, container. E aí você pode utilizar um underline, underline ou um traço, né? Na verdade eu costumo utilizar o traço. Então post container. Eu sempre costumo utilizar um background color red para eu ver se está funcionando ou não. E está funcionando. Então ele pegou ali a minha classe. O que eu preciso de cara aqui nesse elemento? Eu preciso dessa borda. Então no XD, no Adobe XD, eu consigo pegar aqui as propriedades da borda. Ó, border, um pixel e o border radius. Então eu vou copiar aqui essa propriedade. E vou ver no meu componente. Então já ficou lá a borda. Perceba que ele tem o padding, porém o padding ele não faz parte desse elemento que eu estou vendo agora. O padding ele acontece aqui no header e aqui no bottom. Certo? Tem um padding invisível aqui. Então eu não posso botar um padding nesse meu elemento aqui que eu estou trabalhando agora, porque senão ele vai afetar esse daqui. E esse cara aqui não tem padding. Então eu tenho que botar um padding específico do header aqui do top e um específico do bottom. O meu elemento em si, por enquanto, não vai ter padding nenhum. E aí eu posso começar a dar classe aqui para os outros elementos. Eu posso utilizar aqui um main, que seria fazer mais ou menos isso, né? Post container, underline, underline, top. Então, o block, né, no main e o element. Para garantir que as minhas classes estão bem genéricas. Eu posso utilizar essa abordagem ou eu poderia utilizar aqui o top e fazer algo assim, para garantir que esse top ele pertence somente ao post container, certo? Tem gente que prefere fazer assim, tem gente que prefere fazer do outro jeito. Eu particularmente eu gosto dessa sintaxe. No CSS não fica tão bom, mas quando a gente transformar isso em Sass, vocês vão ver que vai ficar muito melhor trabalhar com isso, porque a gente vai poder escrever direto aqui dentro, certo? Então por enquanto eu vou manter assim. O meu top, eu já sei que ele precisa ter um elemento na esquerda e um na direita. Então eu já sei que aqui eu preciso de um display flex com space between para empurrar eles um para o lado, né? Cada um para um lado. Então display flex, justify content space between. O logo vai ficar na esquerda e o ações na direita. Então logo e ações. Já estou começando a visualizar o meu layout. Eu vou fazer aqui um negócio que talvez depois eu mude, tá? Mas é só a critério de a gente visualizar o card melhor. Eu vou dar um mini width aqui no post container. Depois a gente vai trabalhar isso, a gente vai ver se realmente a gente quer trabalhar com esse mini width.
Aqui no layout, ó, ele está com 503 pixels. Então vamos deixar 500 aqui por enquanto. E ele vai ficar mais ou menos com o tamanho aqui do layout. Se eu der um zoom 100%, ó, fica bem parecido. Certo? O top, ele tem um padding. Eu não vou me preocupar muito com os valores por enquanto. Se eu medir aqui, ó, ele está me dizendo que tem 15 pixels de padding dos lados e 18, 17 mais ou menos em cima. Vou deixar 15 por enquanto. Depois a gente vai fazendo ali os fine adjustments, né? Os ajustes finos. Como já dizia um amigo nosso, fine adjustments. Aqui eu vou chamar de images container. Eu gosto de usar esse nome container para dizer que ele não é os images em si, mas sim é o container que eles estão dentro. E aí eu uso a mesma sintaxe aqui, post container, o filho dele que é o images container. Por enquanto eu vou só deixar um background preto, só para eu poder visualizar ele, ó. Pegou ali a imagem. O preto vai fazer com que o meu texto suma, então eu vou deixar uma outra cor aqui, vou deixar um cinza. Só para eu ver que o meu componente está ali, né? Ele botou um rosa aqui, pode ser. E por último aqui, a gente tem o bottom. Então, mesma coisa, post container, ponto, bottom. E aí, o que eu preciso no bottom? A princípio, só o padding, né? Então, ele está aqui com um padding de 20 pixels, mais ou menos. Eu vou manter padrão aqui, vou manter o mesmo padding dali, ó. Padding 15, vou usar 16, tá? Vou utilizar aquela grade de 8x8. Eu até comentei em outro vídeo que a gente costuma utilizar uma grade de 8 pixels por 8 pixels. Então, você vai sempre fazendo incrementos de 8. Isso ajuda o seu layout a ficar bem consistente. Óbvio que depois a gente vai ajustar, mas por enquanto já vai ficando ali. E o nosso post começa a ter forma, né? Ele começa a aparecer realmente um post. Eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Fazendo de uma forma mais básica, mais geral. Você só vai programando mesmo, colocando as coisas de um jeito bem feio, bem rude a princípio, porque você vai trabalhando meio que como se fosse um desenho ou uma escultura ali, né? Você vai trabalhando aos poucos, vai moldando ela até chegar no resultado final, ao invés de você tentar já desde o início deixar tudo perfeito ali. Porque muitas vezes, quando você trabalha com um elemento, às vezes ele vai influenciar outro. Então, quando tudo estiver no lugar, vai ficar mais fácil a gente fazer esses ajustes. Então, eu gosto de fazer isso. Eu acho que eu ganho bastante tempo fazendo isso, né? Então, aqui agora, a gente tem esses 3 elementos dentro do bottom. Como que a gente pode chamar ele? Aqui a gente tem o ações, né? Então, class name ações ou actions, vou deixar o padrão aqui em inglês, eu estou usando em inglês. Uma outra dica que eu dou é não se preocupar muito com esses nomes, tá? Você tenta deixar um nome ali que seja parecido, mas se você for ficar pensando no melhor nome para suas classes, você vai perder muito tempo com isso, né? Dar nome para as coisas é bem difícil, você com certeza já está percebendo isso. Então aqui eu curtidas, né? Quem curtiu, who liked. Aqui eu só zoei mesmo, né? Mas enfim, eu não daria esse nome se tivesse um projeto real, mas é um projeto de estudo, não tem problema. Aqui seria o description e aqui o date. Então, ó, eu posso separar aqui, jogar na direita o meu styles, na esquerda eu mantenho o post. E aí eu consigo trabalhar melhor as minhas classes, tá? Se você não sabe esse comando, ó, vou fechar aqui, seleciona o arquivo que você quer jogar para o lado, Ctrl e colchete para a direita, o colchete fechando, né? Esse colchete aqui. Então ele separa aqui os meus arquivos e aí eu consigo trabalhar melhor. Então, ó, o que eu preciso aqui é do post container bottom, eu vou copiar esse que já está mais fácil. Só que agora eu quero mexer no actions. Então, actions. Os meus actions, ele tem um display flex space between aqui também. Como que eu faço para manter esses dois na esquerda e esse na direita? Eu coloco uma outra div
para englobar esses caras. E aí essa div vai ficar na esquerda. E essa outra vai para a direita. E aí essa div eu separo ela e boto um outro display flex. Então vocês vão ver isso acontecendo. Vamos supor aqui que eu tenho o like button. Eu vou botar uma outra div que vai ter o like button e o share, né? O share button ali. Vou colocar uma span só para ter um placeholder. E aí eu tenho uma outra div com o bookmark, né? Esse é um bookmark, um favorito. Tudo div, span, sem se preocupar muito com os elementos. A gente vai trabalhar isso melhor. E aí como que ele ficou? Ele ficou share button, o like button e o bookmark. Tudo jogado aqui, né? Eu quero separar eles. Então, meu actions, eu dou um display flex, justify content space between. E, pum, o bookmark veio para a direita e os outros dois ficaram aqui na esquerda. Só que eles estão embaixo do outro, né? Então, o que que eu faço? Eu posso dar uma class name aqui, left, para dizer que é o left do actions. E aí eu copio toda essa regra aqui. O filho dele que for um left, eu dou um display flex. Vou dar uma line item center só para garantir que ele fica no meio. E tá lá os dois no meio ali, ó. Um do lado do outro, na verdade, né? Preciso dar um espaçamento entre eles, mas eu vou fazer isso depois. Poderia fazer de uma forma simples aqui, usar um gap. O gap com flex, ele não é tão recomendado assim, ainda não tem tanto suporte. Então, dependendo do navegador, se o cara estiver com um navegador antigo ou desatualizado, isso aqui não vai funcionar, tá? O gap com o flex. O gap com o grid funciona muito bem, mas com o flex ainda é algo muito novo. Vou deixar ali porque a gente não está se preocupando muito com esse tipo de detalhe. E aí eu tenho as curtidas, a descrição do post e a data da publicação, que já estão todos mais ou menos no layout aqui, um embaixo do outro. A única coisa que eu precisaria ajustar seria as margens, mas aí, de novo, né, esses detalhes aqui de margens, de distância, a gente vai ajustando conforme a gente for desenvolvendo. O layout do post como um todo já está bem quase aqui no layout final, né? O que a gente pode fazer é garantir que esse elemento tenha um aspect ratio de ser um quadrado, né? Porque ele é um quadrado aqui quase perfeito, né? Ó, ele está com 503 pixels aqui e 508 aqui, mas a gente pode supor aí que a ideia era ser um quadrado perfeito. Então a gente pode utilizar uma propriedade aqui do CSS, o aspect ratio. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Isso aqui é uma propriedade bem nova. A gente quer jogar ela no images container. Vamos ver se vai funcionar. E tá lá, funcionou, hein? Quem diria. Então ele manteve ali, ó, o nosso elemento exatamente quadrado, 498 por 498. E aí você pode se perguntar por que 498 se eu definir 500 pixels aqui? Ele não deveria ter 500? Sim, porém eu tenho uma borda de 1 pixel em cada lado, né? Então ele tira um pixel da direita e tira um pixel da esquerda. Por isso que é 498. Se eu tirar a borda, aí sim ele tem 500. Certo? Isso é muito por conta aqui do border box. Se eu voltar a borda, voltei a borda e tirei o border box, ele passa a ter 500. Certo? Então esse box size em border box que a gente adicionou lá no reset CSS, ele faz com que os elementos se comportem um pouco diferente e vai por mim. É muito melhor você ter o border box, tá? É muito confuso ali você não ter ele, ele se comporta de uma maneira bem esquisita. Certo? Então, o nosso post aqui já tá com o layout aqui bem avançado. A gente precisa começar a trabalhar daí os detalhes, né? Como que cada elemento realmente vai aparecer. Aqui é o logo, aqui é o nome da página, aparentemente, né? Que fez o post. Tem esses botões que a gente precisa clicar nele, ele vai fazer alguma ação, as imagens. Então, a partir de agora que a gente tem a estrutura, a base do nosso post, a gente pode começar a trabalhar os elementos ali de forma separada e desenvolvendo eles aos poucos, criando os componentes, certo?
Então essa é uma recomendação minha aí de fluxo de trabalho, que é criar essa estrutura básica aí, bem corrida mesmo, só para você poder começar a trabalhar e entrar em mais detalhes.